E nos casos de discrepâncias, né, então, mais de 50% tiveram discrepâncias, né, e dessas discrepâncias, então, a maioria era discrepância não intencional. E aí, quando a gente vai ver quais as principais discrepâncias não intencionais identificadas, né, a principal é a omissão do medicamento, né, 70%, dose inadequada, de 12%, e em uma taxa menor, né, medicamento errado, a frequência, duplicidade ou via inadequada. E quando quando eles trazem os dados de qual a possível causa, né, a grande maioria é o esquecimento do paciente, né, de informar isso, ou a falta de conhecimento daquele medicamento, né, tanto pelo médico ou pelo paciente. E uma questão, e uma grande parte que acabou sendo indefinida. E quando eles foram classificar na potencial gravidade, né, pensando no impacto do paciente, né, 1/3 mais ou menos seria, né, clinicamente significante ali e 1% sério. Então, quando a gente vê na prática, né, às vezes algumas discrepâncias não intencionais, se elas também não estão causando um impacto no paciente, ele tem outras intervenções, outras prioridades, talvez a gente possa mudar essa ordem de intervenção. E aqui fizeram uma análise para ver o que ajuda mais a identificar essas discrepâncias, né? E quanto maior o número de fontes de informação e maior o número de medicamentos, né, a pessoa tem um risco maior de ter essas discrepâncias. Então, isso é bem importante quando eu vou falar, porque a gente pode fazer a conciliação só revisando as informações de prontuário, mas às vezes, quando a gente tem a lista mais precisa, a gente vai acabar tendo que conversar com o paciente e com o familiar. Por isso que eu perguntei até quantos pacientes vocês têm, porque nem sempre a gente consegue fazer de todos. E claro, né, a maioria das acreditações, aqui eu trouxe exemplo da Joint Commission International, né, tem e sempre cai em cima dessa questão da conciliação, né, de ter esse processo bem estruturado, descrito, né, e evoluído para garantir a segurança do paciente. Então, que tipo de paciente a gente pode conciliar se for necessário fazer uma seleção, por exemplo, né? Os pacientes polimedicados, né, como o artigo anterior mostrou, eles têm um risco maior de ter discrepâncias, né, com muitas patologias que vão a muitos médicos, né? Isso a gente vê até na própria atenção secundária, na atenção básica, né? Às vezes o paciente tem problemas de adesão e tal, mas o problema dele é que ele tem muito médico, então são muitas receitas, eles não se comunicam. Às vezes ele não sabe o que é para iniciar ou não, o médico diz uma coisa, o médico diz outra coisa, né? A gente pode, quando está iniciando esse serviço, fazendo uma unidade específica, então lá no hospital, né? No início, a gente criou alguns critérios, depois algumas unidades faziam de todos aqueles seus pacientes, ou de toda aquela sua equipe. É possível usar algum critério específico, né? Como o próprio score de risco, né, ou fazer todos os pacientes de acordo com o tempo que a gente tem e a capacidade, né? Porque a gente tem que, se não consegue fazer de todos, tentar priorizar aqueles que têm o maior risco de desenvolver problemas relacionados a medicamentos, né? Pensando que a SBRAF, ela recomenda um farmacêutico integral para até 40 leitos de baixa média complexidade, ou um para cada 30, né? Então, a maioria do pessoal que respondeu ainda se encaixa nisso, né? Mesmo assim, a gente acaba tendo que, às vezes, selecionar qual paciente oferecer qual serviço, até pelo tempo disponível, pelas atividades e todas as outras atividades que a gente acaba fazendo. Então, é importante ter algum critério mais estabelecido, né, e usar alguma ferramenta para selecionar esses pacientes. Então, que tipos de pacientes a gente pode conciliar, né? Os pacientes com muitos diagnósticos, né, com polifarmácia, que estão com alguns parâmetros alterados e que pode ser em função dessas discrepâncias, né, pacientes com problemas de adesão ao tratamento, né, porque isso é bem importante, às vezes pode ser o que está trazendo o paciente para a internação, com problemas induzidos por fármaco, né, com uso de medicamentos de alto risco, de alta vigilância ou de alto custo, que a gente vai precisar fazer um uso mais adequado, né, desse medicamento. Aqui eu trouxe um exemplo, né, usando a própria no harm, assim, às vezes para ver que paciente eu tenho que conciliar, eu acabo vendo pelo tempo de internação, né, porque a gente sabe que quanto maior o tempo, menos a conciliação da admissão, por exemplo, ela é eficaz, porque muito da condição clínica do paciente já mudou, e algumas coisas já não vão mais estar fazendo sentido naquela prescrição.
Além disso, dá para usar o próprio score global, né, do paciente, que vai acabar direcionando, assim, para o paciente mais crítico, né, e outras dicas também, às vezes eu anoto, né, os pacientes que eu já vi para saber que aqueles que não têm as anotações é os que ainda estão pendentes de conciliação, como ali a gente não tem aquela parte do sistema ainda. E quando a gente vai fazer a conciliação medicamentosa, é importante a gente pensar qual é o tipo de paciente que a gente precisa ir ao leito para entrevistar, né? A gente pode usar o próprio score, né, e as priorizações. Então, vou pegar os 3, 4 pacientes de maior risco para fazer a entrevista. Quando a gente tem um registro de medicamentos prévios já discrepantes, né? Não estou falando da pressão da internação, mas a enfermagem colocou uma lista, o médico colocou outra lista, e às vezes, né, a gente tem acesso às receitas do sistema, e é outra lista. Então, a gente só vai conseguir realmente, né, equilibrar e ter a melhor lista possível indo lá conversando com o paciente, com o cuidador, né? Então, às vezes a gente pode até somar tudo, né? Depende, a enfermeira só esqueceu uma coisa, ou o médico só esqueceu, mas eles podem estar copiando de listas desatualizadas, né? E isso pode levar um dano para o paciente. Pacientes que trouxeram medicamentos de casa, né? Porque muitas vezes já vai ter que ser feita uma validação desses medicamentos para uso na internação, né? Muitas vezes medicamentos tipo vitaminas, colírios, né, para o paciente, aquilo não é um medicamento, então ele nem fala e já está usando, por exemplo, né, então se o oftalmologista dele não é ali no hospital, não vai ter informações, então a gente só vai saber indo lá no leito, né, ou a enfermagem nos sinalizando que trouxe esses medicamentos. Pacientes, então, que a gente já fez essa revisão da lista prévia e da prescrição e viu as discrepâncias, a gente quer confirmar alguma informação entre esses registros, né, para ver se realmente é uma discrepância não intencional. Quando tem informações insuficientes, né, tanto de medicamentos como de condições de saúde, e quando o motivo da internação pode estar associado a um problema relacionado ao medicamento, tanto como uma reação, né, uma alergia ou uma questão de adesão ao tratamento também. Aqui eu trouxe outro material da OMS, que eles criaram um protocolo do High 5S Project, que é também especificamente para reconciliação medicamentosa.